Olá, seja muito bem-vindo ao nosso resumão da semana do dia 23 ao dia 29 de abril. Nesse super vídeo completo aqui vocês encontram todos os vídeos, todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal na semana do dia 23 ao dia 29. Mas antes de eu começar esse vídeo, já peço para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, teu comentário e desde já agradecer muito o carinho de todos vocês, todos os comentários, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui. Que Deus abençoe grande e poderosamente a todos vocês e bora comigo para mais um vídeo. Ofuscamento e chuva são respectivamente condições adversas de. O ofuscamento, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Só sabendo disso, nós já podemos excluir a letra C e a letra D. E chuva é condição adversa de tempo. Condição adversa de tempo é tudo que estiver relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, entre outros. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, nós teremos luz e tempo, que é a letra B de bola. Aí, pessoal, eu aproveitei e colocar para vocês outras duas questões que estão caindo bastante sobre condições adversas. Primeiro, qual a definição de condições adversas? O que é condições adversas ou o que são? São os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Definição de condições adversas: os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E no segundo caso, se ele perguntar quais são as condições adversas, elas serão iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Se ficar difícil decorar todas, lembre-se que são 8. Conta a alternativa que tem 8 e pode marcar que será a resposta correta. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Primeiro, calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado. Então, já arrisca a letra D. Em rodovias, no caso nos acostamentos das rodovias, vai ser proibido. Nas rodovias em si é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Sendo assim, já excluímos a letra C também. Então, o correto vai ser em ruas de uma forma geral, mas cuidem, é com prioridade sobre os veículos motorizados. Letra B, em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Considere as seguintes condições. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Sim, quando a gente pede para alguém fazer algo de uma forma gentil, de uma forma amigável, é muito mais provável que a pessoa faça quando existe uma certa obrigação ali, né? Uma imposição para que seja feito. Então, a número 1 tá certo. A 2, ela fala que o status social deve ser priorizado. Não deve. Por que não deve? Porque no trânsito, todos nós temos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres, independente a quanto tempo a gente dirija, quais categorias, quais cursos a gente tenha, ou mesmo qual tipo de veículo a gente tenha. Pode ser o veículo mais barato que exista, como pode ser o veículo mais caro. Os direitos e os deveres são os mesmos, por isso que não tem nada a ver com status social. E a 3, a racionalidade e o diálogo devem ser priorizados? Sim, com certeza. A racionalidade e o diálogo devem ser sempre priorizados. Portanto, estão corretos número romano 1 e número romano 3. Portanto, letra B é a resposta correta. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos, e a racionalidade e o diálogo devem ser priorizados. 1 e 3 estão corretos. Tem por finalidade identificar
as vias, locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação dos usuários. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo. Então, notem bem, aqui ele está falando de uma série de placas. Das placas de indicação, das placas de distâncias, que são as placas na cor verde e azul. Tá falando das placas de atrativos turísticos, que pode ser branco ou pode ser marrom. E também está falando das placas educativas, que são na cor branca, ok? Portanto, não é regulamentação, porque regulamentação é apenas a cor vermelha, e nem é advertência, porque é apenas a cor amarela, e nem marcas longitudinais. Portanto, é a sinalização de indicação. Letra C, sinalização de indicação. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Pessoal, a suspensão do direito de dirigir, ele vai ocorrer quando vocês cometem algo com uma gravidade maior, que coloca a vida das pessoas em risco. Portanto, bloquear a via com o veículo não gera suspensão. Dirigir sem possuir a carteira não gera suspensão, porque você não tem carteira para suspender. E recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo ou documento solicitado. Portanto, a única que coloca a vida das pessoas em risco é a letra B, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Letra B, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Aí aqui eu coloquei para vocês algumas penalidades, que são a suspensão e a cassação. A suspensão, como nós vimos anteriormente, ele é algo temporário, que pode variar de 30 dias até 18 meses. Ela pode ocorrer, entre outras situações, com o cometimento de apenas uma infração, por exemplo, dirigir alcoolizado, ou então pela pontuação. Lembrando que pela pontuação será 20 pontos quando o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos quando ele tiver uma infração gravíssima e até 40 pontos quando não tiver nenhuma infração gravíssima. Então, a suspensão, que é algo temporário, ela poderá ocorrer pelo cometimento de apenas uma infração, como, por exemplo, dirigir alcoolizado, ou então pela soma da pontuação, que é essa que eu coloquei ali embaixo para vocês. 2 infrações gravíssimas suspende com 20, uma infração gravíssima suspende com 30 e nenhuma infração gravíssima vai suspender com 40 pontos. Aí alguns exemplos de infrações gravíssimas que geram suspensão direto, que cai bastante na prova: dirigir alcoolizado, dirigir ameaçando pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E no caso das motos, 4 infrações que geram suspensão direta da habilitação, independente do condutor ter pontuações anteriores ou não: pilotar moto sem capacete, ou o passageiro estar sem capacete, fazendo malabarismos, ou então transportando criança menor de 10 anos de idade. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser de... Aqui tem um macete, tem uma super dica para vocês. Vocês precisam levar em conta a velocidade da via, se era de dia ou se era de noite, e se era pista seca ou pista molhada. Por quê? Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês irão multiplicar a velocidade por 1. Por exemplo, 100 vezes 1 seria 100. Se o acidente for durante o dia, com tempo bom e com pista seca. Agora, se este mesmo acidente, que é o caso da nossa questão, ele for durante a noite ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, vocês irão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é igual a 200. Como este acidente aconteceu à noite, então vocês vão multiplicar a velocidade por 2.
100 vezes 2 é 200. Então, neste caso, resposta correta, letra C, 200 passos. Lembre-se que ele nunca vai falar de metros, ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos de um adulto. Direção defensiva consiste em... Aqui ele quer saber a definição de direção defensiva. Direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para antecipar, para prever situações de perigo, para tentar evitá-las ou pelo menos amenizá-las. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar de forma irregular em qualquer situação, ele vai gerar uma infração, nesse caso de natureza média, ele vai ser punido com multa e mais a remoção do teu veículo. Toda vez que você estacionar de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, além de gerar a infração, vai gerar a multa, também vai gerar a remoção do teu veículo. Lembrando que toda vez que gerar a remoção do veículo, as despesas com a remoção, guincho e estadia é por conta do proprietário do veículo. Então, ele será uma infração média, punida com multa e mais a remoção do veículo. Em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes, uma vez que, em média, 95% das causas de acidentes estão relacionadas com falhas humanas, que podem ser por parte dos condutores, bem como dos pedestres. Então, para essa resposta, com relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Os sinais de trânsito previstos na legislação de trânsito são verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. Então, ele vai ficar dividido nesses itens: verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. Vertical é tudo o que está em pé, todas as placas. Horizontal é o que está deitado, são todas as marcações, os desenhos inscritos ou apostos sobre o pavimento. Os dispositivos de sinalização auxiliar são todos aqueles cavaletes, tambores, tapumes que geralmente são utilizados para sinalizar obras. Os luminosos são os sinais, do semáforo. Sonoros são os sinais do agente de trânsito, os silvos no caso. E os gestos, eles podem ser tanto dos agentes de trânsito como dos demais condutores. Então, os sinais de trânsito previstos na legislação de trânsito são verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, se as lanternas de posição de um automóvel estiverem queimadas ao trafegar durante o período noturno, o próprio nome já diz, se são lanternas de posição, são elas que irão posicionar o veículo na via. Agora,
Se essas estiverem inoperantes ou tiverem com algum defeito, ele poderá comprometer o reconhecimento da presença ou aproximação dos veículos pelos demais usuários da via. Poderá comprometer o reconhecimento da presença ou aproximação dos veículos pelos demais usuários da via. Se o veículo não estiver corretamente sinalizado, vai dificultar sim a visualização, o reconhecimento da presença, bem como a aproximação do veículo. Então, se o veículo tiver com as lanternas queimadas, inoperantes, com algum defeito, isso pode sim gerar algum problema, inclusive até um acidente de trânsito, porque o veículo não estará visível, vai ficar difícil de visualizar e poderá, resultar num acidente. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar. Ele quer a afirmativa correta, a assertiva, o que está certo. Nesse caso, letra C, em verde, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Isso é correto. Pode ser pelos objetos atirados ou abandonados na via, dentro do veículo. Pode ser por bitucas de cigarro, entre muitas outras situações, como a manutenção do veículo, derramar óleo, combustíveis, entre outros no meio ambiente. Então, o correto em verde, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Em vias, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Lembrem-se que tudo o que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas, as bicicletas, quando não tiver um local apropriado, como ciclovia ou ciclofaixa, irão rodar na rua sim, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência sobre os veículos motorizados. Então, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, mas cuidem, pelo bordo e com preferência, não é nem bordo direito nem esquerdo, é apenas bordo e com preferência. Aí eu coloquei esse slide aqui para a gente dar uma reforçadinha nas regras para os ciclistas. Então, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, nem direito e nem esquerdo, apenas bordo. No mesmo sentido dos veículos, com preferência, com prioridade sobre os veículos, sempre em fila. Essa regra da fila vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre, sempre em fila. Proibido nas rodovias. Então, se cair a questão, é proibida a circulação de bicicletas? A resposta tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Nas calçadas e passeios, não é nem permitido e nem proibido. Ele vai ser permitido só quando devidamente sinalizado. Então, tem que ter o complemento, quando devidamente sinalizado. Nós, ao passarmos ou ultrapassarmos um ciclista, devemos manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Lembrando que ciclovia ou ciclofaixa é na cor vermelha e que trafegar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos. Uma motocicleta colide com um carro em alta velocidade e o motociclista é jogado contra o chão. Analise as condutas abaixo. Então, ele vai dar para nós ali 4 números romanos e ele quer saber desses 4 números romanos as condutas de primeiros socorros consideradas corretas. Nesse caso, só está correto
o número romano 2, que fala em sinalizar o local para evitar novos acidentes. Sinalizar o local para evitar novos acidentes. O 1 está errado porque vocês não vão remover o capacete. Não vão remover o capacete, não vão remover nem movimentar as vítimas. 3. Testar a capacidade de movimentação do corpo. Gente, vocês não têm nenhum treinamento na área para testar nada. Nem vão utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas, tá? Muito menos testar o nível de tolerância à dor. Então, o correto, a única alternativa correta nessa situação, nessa questão, é o número 2, que está em verde, sinalizar o local para evitar novos acidentes. Então, vai sinalizar o local, vai chamar o socorro especializado, né, de acordo com a situação, e lembrem-se, não remover nem movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, nenhum tipo de medicação, nem água com açúcar, nem nada do tipo, nem usar nenhum tipo de medicação, seja para ingerir ou mesmo para passar no corpo da vítima, nem medicamento de farmácia, nem caseiro, nem manipulado, nem nada do tipo. E também, se houver presença de sangue, não entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar doenças infecto-contagiosas, ou seja, aquelas doenças que são transmitidas pelo contato com o sangue de uma pessoa infectada. Então, se houver presença de sangue, improvisa, usa uma luva, uma sacolinha plástica, qualquer coisa, mas não entre em contato com o sangue das vítimas e não dá nada para as vítimas beber ou comer. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve. Vocês jamais, em hipótese alguma, irão prosseguir. Então, vocês já podem descartar a letra A e descartar a letra B. Vocês também não irão jamais parar no acostamento. Então, vocês já vão descartar também a letra D. Portanto, a resposta correta é a letra C, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Vocês poderiam ter uma outra alternativa, que seria reduzir a velocidade e usar luz baixa ou luz de posição, mas ele deixou claro que a neblina está muito intensa, então vocês irão procurar, né, um local seguro fora da pista de rolamento para parar e aguardar o tempo melhorar. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Primeiro e mais importante de tudo, a dica que eu vou dar para vocês, que vocês já irão acertar essa questão. Medidas administrativas sempre irão começar com a letra R. Portanto, a única que começa com R é a letra C, recolhimento do certificado de licenciamento. Portanto, resposta correta, letra C, que começa com R, o recolhimento do certificado de licenciamento. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve: não se pode buzinar, nem sinalizar para que o ciclista desista da travessia e muito menos pôr o carro em movimento, senão isso pode gerar uma infração gravíssima com 7 pontos e inclusive a suspensão da habilitação. O motorista, o condutor do veículo, ele deverá aguardar o final da travessia. Resposta correta, o que o motorista deve fazer, o que o condutor deve fazer, letra D de dado, aguardar o final da travessia. Aguardar o final da travessia. E aí, nesse outro slide aqui, eu coloquei para vocês a questão inversa, que também pode cair. Ele dá as duas questões, né, do ciclista, que é ele quer saber a atitude do motorista, e também em relação à atitude do pedestre. Então, ele inverte.
Uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Agora ele quer saber do pedestre. O que o pedestre vai fazer? O motorista a gente sabe que vai ter que aguardar o final da travessia. Agora o pedestre, ele deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. O pedestre, o ciclista, qualquer pessoa que esteja na faixa, quando o sinal ficar verde para o carro, deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. E os veículos, os condutores, deverão aguardar o final da travessia. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é: letra A, fazer o rodízio dos pneus dianteiros somente não. O rodízio sempre será feito dos 4 pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Passar produto para limpar também não. E usar o estepe também não. Correto, a resposta correta será a letra C. Manter devidamente calibrados os pneus. Manter devidamente calibrados os pneus. E se precisar fazer o rodízio, sempre será nos 4 pneus, será a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. E os pneus, manter devidamente calibrados os pneus. Sempre calibrar logo pela manhã com o pneu ainda frio. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que a importância supervalorizada é acreditar que o que é meu é melhor que o que é do outro. Logo, quando eu acho que o meu é melhor, eu acho que eu tenho mais direitos e menos deveres. Portanto, a resposta correta para essa questão da importância supervalorizada é a letra D de dado. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Lembrando que essa importância supervalorizada é a resposta correta para essa questão, mas é claro que essa ideia ela é errada, uma vez que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, infração leve e uma média. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Lembrando que a nossa pontuação é a seguinte: infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5 pontos. Infração média, 4 pontos. E infração leve, 3 pontos. Se o candidato 1, se o motorista 1, teve uma média que é 4 pontos e mais uma leve que são 3, ele acumulou 7 pontos. E se o motorista 2 cometeu uma infração de natureza gravíssima, ele também perdeu 7 pontos. Então, neste caso, cada um dos motoristas perdeu 7 pontos. Se vocês ficarem na dúvida na conta do primeiro, façam a do segundo, que é uma infração gravíssima. Então, o segundo motorista tem que ser 7 pontos, que aí vocês eliminam as alternativas que não têm 7 pontos na segunda opção. Ou seja, sabendo que o motorista 2 tem uma infração de 7 pontos, vocês podem excluir a letra B e a letra C. E aí, vocês fazem a soma de 4 com 3, que vai ser 7. Então, 7 e 7. Lembrando e reforçando que infração é inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN e que comete infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E, novamente, as infrações gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva.
pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Pessoal, essa lista que ele se refere é composto basicamente por 2 itens que são os mais cobrados na prova. Primeiro, lembrem-se, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Ah, professora, então a resposta correta é braços ligeiramente dobrados? Sim. Para essa questão, a resposta correta é a letra C, braços ligeiramente dobrados. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou então ele vai falar de mãos, que é essa segunda questão aqui, ó. As 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Então, anotem aí, quem estiver fazendo as anotações. Posições ao volante, braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Braços ligeiramente dobrados, ou 9h15 para simplificar. Braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Lembrem-se, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou braços ligeiramente dobrados, ou mãos, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se, neste caso, o alinhamento e a regulagem. O tamanho não tem como, porque não é uma coisa que você pode mudar. Ele vai vir de fábrica, é aquele, pronto, acabou. Agora, o que você pode verificar, o que você pode examinar, ver se está funcionando corretamente, é o alinhamento e a regulagem. O alinhamento e a regulagem dos faróis é o que pode e deve ser examinado periodicamente. Alinhamento e regulagem. Alinhamento e regulagem. A placa A42A adverte ao motorista para. Esta é uma placa amarela, é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, o que ela apresenta para nós são setas em direções opostas, certo? E ali tem o desenho de algo que está ao centro, que tem uma divisão. Ou seja, se tem seta para ambos os lados, é pista dupla. Neste caso, o início de pista dupla. A placa A42A adverte o motorista para o início de pista dupla. Por que que não é pista dividida? Porque as 2 setas teriam que estar na mesma direção, ou as 2 para cima ou as 2 para baixo, para ser pista dividida. Como está uma para cada lado, é início de pista dupla, ou seja, a partir daquele trecho a pista tanto vai quanto vem. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Isso não é uma regra, não está no código dizendo que tem que sair pelo lado da calçada, mas é aconselhável sair pelo lado da calçada para evitar, porque no lado da calçada vai ter pedestres, no máximo vai ter um ciclista. O que acontece? A velocidade deles é menor. Então, se o passageiro abrir o carro abrir a porta do carro sem os cuidados necessários à segurança e estiver passando uma pessoa, o perigo é menor do que se ele abrir essa mesma porta do lado da rua, que vai estar um movimento maior, vai ter carro, vai ter moto, a velocidade vai ser maior. Então, por isso que é aconselhável
sair sempre pelo lado da calçada. E aí eu coloquei aqui para vocês outra questão aonde ele fala do motorista. Então, antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar o condutor do veículo motorizado. Primeiro que o condutor não pode descer pela calçada, não faz sentido nenhum. Mas ele precisa também tomar um cuidado, que será: deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. O motorista, o que o motorista deve fazer? Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. E, novamente, os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. E o condutor se certificar, antes de abrir a porta, de que isso não constitui nenhum perigo. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Primeiro, é importante lembrar que a direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para prevenir acidentes ou, na medida do possível, para amenizar as suas consequências. Quando ele fala em condições adversas são fatores, ou, como diz ali na questão, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Sempre que ele perguntar a definição de condições adversas, a resposta tem que começar com os fatores ou combinação de fatores. Agora, se ele perguntar quais são, lembrem-se sempre que serão 8. Então, se ficar na dúvida lá, quais são as condições adversas? Puxa vida, são muitos itens para lembrar. Lembrem-se de marcar a alternativa que tem 8 itens. Conta ali a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. Então, condições adversas tem que começar com os fatores ou combinação. E se perguntar quais são, lembrem-se que são 8. Conta a alternativa que tem 8 e pode marcar que será a resposta correta. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Ou seja, os passageiros irão no banco, sentado, cada um com seu respectivo cinto de segurança, e as cargas, malas e demais objetos no porta-mala, ou então naqueles bagageiros externos, que alguns veículos, geralmente na maioria das vezes é no teto, e alguns também na parte de trás. Então, é permitido sim, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Sobre normas de circulação, podemos afirmar que, pessoal, vocês não irão manter luz alta, tá? Nem chuva, nem neblina, nem garoa, nem cerração. A luz baixa é a mais indicada, certo? Então, não é luz alta. Luz alta vai ser somente em vias desprovidas de iluminação pública e desde que não venha nenhum veículo no sentido oposto. E quando for chuva, neblina, garoa, cerração, entre outros, o mais indicado, aconselhado, é a luz baixa. Neste caso, a resposta correta é em verde. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação.
Lembrem-se que sempre quem vem da direita primeiro, depois quem vai cruzar a via, terceiro e último quem vai virar para a esquerda. Primeiro quem vem da rodovia, segundo quem estiver circulando na rotatória e em caso de veículos que se deslocam sobre trilhos, eles terão preferência de passagem. Cuidem! Também terão prioridade de passagem, de trânsito e de estacionamento todos os veículos que tiverem luzes ou sirenes intermitentes, tipo ambulância, corpo de bombeiro, polícia de trânsito, fiscalização e também os precedidos de batedores, ok? Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamento é proibido o tráfego de veículos automotores. Tráfego de pedestres no acostamento é permitido. Bicicleta também, tá? Nos acostamentos pode. Também pode usar o acostamento para fazer uma parada rápida, de urgência, de emergência, desde que com o pisca-alerta ligado. Agora, parar por parar no estacionamento não pode, é infração. Trafegar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e também não se pode parar no acostamento em caso de chuva, neblina, cerração, entre outras que a visibilidade esteja prejudicada. É sempre aconselhável parar fora da pista. Agora, trafegar com o teu veículo no acostamento, você poderá sim ser multado, receber uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na tua habilitação. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se: primeiro, nós precisamos reforçar a nossa escala de poluição. Em primeiro lugar e mais poluente, nós temos o diesel. Em segundo, nós temos a gasolina. Independente se ela é comum ou aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós temos os veículos movidos a álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes da gasolina e do álcool são semelhantes. Em terceiro e último, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. É o menos poluente, mas também é o menos utilizado. E aqui ele deu 3 números romanos. No 1, ele fala que a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. Essa é uma afirmativa correta. Sendo assim, nós já podemos descartar a letra C. A 2 fala que o diesel é menos poluente. Está errado porque não é o menos. Ele é o mais poluente de todos. Então, nós já podemos descartar a letra B de bola. E a última fala que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes da gasolina e do álcool são semelhantes. Isso é uma afirmativa correta. Então, estão corretos o número romano 1 e 3. Portanto, a resposta correta é a letra D, 1 e 3. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixas é, primeiro, que não é permitido, tá? Então, vocês já excluem a letra A e a letra B. E a letra D também não é proibido, porque em algumas situações, para entrada e saída de garagens e estacionamentos, às vezes é necessário, mas apenas e estritamente para isso. Nos demais casos, o ato de transitar por transitar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima sujeito a multa. Letra C, infração gravíssima sujeito a multa. Aí eu coloquei para vocês as duas questões que podem cair sobre ciclovia ou ciclofaixa. Então, quem estiver fazendo anotações, anota aí. Ciclovia ou ciclofaixa. 2 pontinhos. Transitar
infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Transitar, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Novamente, para não esquecer. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar o veículo sobre a ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Toda vez que teu veículo estiver estacionado de forma irregular, ele pode sim gerar a remoção do teu veículo. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: primeiro, ele nunca vai falar de pés, nunca vai falar de pernas e nunca vai falar de calcanhares. Só sabendo disso, nós já descartamos a letra B e a letra C. Na letra D de dado, ele fala mão direita sobre a alavanca de câmbio, também não pode. As duas mãos, elas deverão ir ao volante, exceto para troca de marcha ou para sinalização. Então, correta é a letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E neste slide aqui, eu coloquei as duas possíveis questões relacionadas com o posicionamento no volante. Lembrando novamente, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Para fazer uma conversão à esquerda, no período noturno, em uma via urbana de pista simples, com duplo sentido de circulação, o condutor deve, independente se é de dia ou se é de noite, o procedimento é o mesmo. Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Se eu quero virar para a esquerda dentro da cidade, eu vou sinalizar, acionar o dispositivo indicador de direção, vou posicionar meu veículo ao centro da pista, não vindo ninguém da frente, eu posso entrar direto, vindo alguém da frente, eu vou esperar o melhor momento e vou parar no meio da pista mesmo, próximo à faixa divisória de pista ou canteiro central, se houver, e na sequência eu vou virar. Então, não é piscar os faróis, nem acender luzes, nem dar um toque rápido na buzina. A letra A, acionar o dispositivo indicador de direção. A distância de reação é definida como? A distância de reação é o espaço para você reagir, para você evitar um acidente. Ela não vai se somar a nenhuma outra. Então, vocês já descartam letra B e letra D. Não existe soma de segmento com frenagem e nem existe soma de parada com frenagem. A única soma que poderá existir é reação mais frenagem, que gera parada, ok? Na letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, é a distância de segmento ou de segurança, que é que você mantém do carro que segue à sua frente. A reação é a letra A, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Distância de reação.
Todo condutor deve praticar a direção defensiva e, assim, todo motorista defensivo deve. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para prevenir um acidente ou amenizar as suas consequências. No 1, ele fala em redobrar a atenção ao conduzir veículo em situação de neblina e cerração, com certeza. 2, manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais com comportamento imprudente ou agressivo em relação aos demais usuários da via. Também está correta. Então, sabendo que a 1 e a 2 está correta, nós já podemos descartar a letra C e também a letra D. E a 3, conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicionando-as, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento também está correta. Portanto, as 3 afirmativas são verdadeiras, são corretas. Letra B de bola, resposta correta. Você está em uma via secundária e vai entrar em uma rodovia de alta velocidade e com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é: lembrem-se que quem está circulando na rodovia tem preferência, tem prioridade. Portanto, a forma correta será: letra D, sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração se houver, ou mesmo no acostamento, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Resposta correta, letra D de dado. Nos semáforos para pedestres, a cor utilizada para assinalar que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar é a. Nesse caso, o vermelho intermitente. Lembrando que o sinaleiro para o pedestre não tem a cor amarela. Ele vai ter verde, que está aberto, vai ter vermelho, que está fechado, e vai ter o vermelho intermitente, que está alertando que ele vai fechar. Então, o sinaleiro para o pedestre é verde, vermelho e vermelho intermitente. Inclusive, tem uma questão que a pergunta é exatamente essa: as cores do semáforo para o pedestre são verde, vermelho e vermelho intermitente. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Nesse caso, estão corretos número romano 1 e 2, sem possuir a carteira nacional de habilitação ou utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Estar com a carteira vencida há mais de 30 dias ou apenas vencida, ela não é um crime de trânsito, é uma infração, mas não é crime. Bem como o veículo não estar devidamente licenciado, também não é um crime, é apenas uma infração. Então, infração no 1 e no 2, sem possuir a carteira nacional de habilitação ou utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 1 e 2 é crime. Aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês, novamente, lembrando que a habilitação estar vencida ou estar vencida há mais de 30 dias não é um crime, bem como o veículo não estar devidamente licenciado também não é crime. Vai ser crime afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade
penal ou civil que lhe possa ser atribuída, ou dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. CNH, PPD estarem vencidas ou o veículo não estar devidamente licenciado não são crimes. São infrações, sim, mas não são crimes. E aqui a terceira opção que pode cair. Novamente, ele está perguntando de crime. O que vai ser crime? Sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinada a pedestres, sem o veículo estar devidamente licenciado ou mesmo habilitação, CNH ou a PPD vencidos, não é crime. É infração sim, mas não é crime. Então, nessa aqui, sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinada a pedestres. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de... Toda vez que cair questões falando da sinalização, primeira coisa, ele nunca, jamais falará em metros. Ele vai falar em passos. Passos ou passos longos de um adulto. Segundo item, vocês precisam destacar na questão. Primeiro, a velocidade. A velocidade vai ser fundamental para vocês acertarem a pergunta, que neste caso é 80. Segundo, vocês precisam verificar se o acidente foi de dia ou foi de noite, se era pista seca ou molhada. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é essa questão, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. 80 vezes 1 é 80. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. E se vocês encontrarem uma curva durante a contagem de passos, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Em uma rodovia recém-inaugurada, ainda com poucos postos de abastecimento, um condutor tem seu veículo imobilizado por falta de combustível. Ele para no acostamento, sinaliza com o triângulo de emergência. Nessa situação, o condutor. Pessoal, vocês precisam entender que a infração não está em parar no acostamento. A parada que ele fez no acostamento é correta, porque ele está numa situação de emergência. Porém, ficar com o veículo sem combustível é uma infração de trânsito de natureza média. Entenderam? Ficar sem o combustível é uma infração de natureza média. Agora, nesse caso, como é uma situação de emergência, parar no acostamento e sinalizar como ele fez corretamente não é infração. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com multa apenas. Não tem como ser multa e advertência. Poderia ser ao contrário. Poderia ser uma advertência e, na sequência, uma multa. Mas não existe esse caminho está inverso. Ou é multa e retenção, ou é multa e remoção. Não existe multa e advertência. Ou existe advertência, ou existe multa. Por que é só multa? Porque não tem nada errado com o veículo ou com o condutor para gerar retenção, e o veículo também não está estacionado irregularmente para gerar a remoção. Foi um ato, uma atitude errada. Se for um ato, uma atitude errada, é apenas multa. 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, ele deu motorista 1, 2 e 3 e ele quer saber o quê? Nessa situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada para quem? Para vocês poderem acertar essa questão,
Vocês precisam lembrar que a suspensão por velocidade vai ocorrer quando? Quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, ok? Então, vamos fazer a conta lá. Motorista 1, como é que eu vou saber a velocidade? Eu vou pegar a velocidade da via, que é 90, e vou somar a sua metade. Por que metade? Porque eu preciso achar os 50% para saber se ele está cometendo uma infração gravíssima com suspensão ou não. 90 mais a sua metade, 90 com 45 é 135, certo? Até 135 é uma infração de natureza grave com 5 pontos e a partir de 136, uma infração gravíssima e a suspensão do direito de dirigir. Então, nosso condutor estava 105, não vai ser suspenso. Segundo caso, mesma coisa, velocidade máxima é 100. A metade de 100, 50. 100 mais 50, 150. Até 150 é uma infração grave, com 5 pontos, e a partir de 151 é uma infração gravíssima e suspensão direta da habilitação. Gravíssima, 7 pontos e suspensão. Como o condutor estava a 135, ele não vai ser suspenso. De 40 apenas uma infração por hora. Grave. Mesma conta. E no terceiro 40, caso, nós temos uma via igual a 60. Até 60 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 61 é uma infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. E o nosso condutor estava a 65, ou seja, o condutor 3, o motorista 3, ele vai ter o seu direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, deve-se: primeiro, ciclomotores são veículos lentos. Os veículos lentos ficarão aonde? Na direita. Então, eles irão circular pela direita da pista de rolamento ou do centro mais à direita. E lembrem-se, é proibido o trânsito de ciclomotores em vias de trânsito rápido. O condutor que está sob efeito do álcool tem a capacidade diminuída para a tomada de decisão. O condutor que está sob efeito do álcool tem a capacidade diminuída para a tomada de decisão. Não é aumentar a perícia, não. O álcool vai afetar diretamente o sistema nervoso central e a pessoa vai ficar mais lento, mais lerdo, vai raciocinar mais devagar e vai ter atos, ações e atitudes mais lentas. Lembrando ainda que dirigir alcoolizado é um crime de trânsito, bem como dirigir ameaçando pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e, como nós acabamos de ver, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, aqui nós temos 4 exemplos de infrações de natureza gravíssima com 7 pontos e que gera suspensão direta da habilitação. E no caso de dirigir alcoolizado, dirigir ameaçando pedestres ou não prestar socorro em caso de acidente, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, suspensão, também é considerado um crime de trânsito. E no caso das motocicletas, vai gerar suspensão direta. Não usar capacete, transportar passageiros sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda, ou então transportando crianças menores de 10 anos. Então, esses 4 exemplos de infrações da moto que gera suspensão direta da habilitação. Ao atender um motociclista com alteração de consciência, após bater a cabeça no chão, deve-se. Nesse caso, pessoal, vocês precisam lembrar que vocês não vão mexer ou movimentar as vítimas e nem retirar o capacete de motociclistas. Portanto, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Não é mantê-lo com a temperatura abaixo do normal, nem restringir os movimentos, nem evitar conversar com ele, muito pelo contrário.
É importante manter um diálogo, manter a pessoa consciente. Então, em qualquer caso, em qualquer situação, vocês vão evitar mexer ou movimentar as vítimas. E no caso de motociclistas, vocês não devem retirar o capacete, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Em uma parada cardíaca e respiratória à vítima. Na própria pergunta, ele já está dando a resposta. Parada cardíaca vai ter o quê? Ausência de batimento cardíaco, certo? E respiratório vai ter o quê? Ausência de movimentos respiratórios. Como ele não está pedindo na ordem, respectivamente, ou seja, primeiro o batimento, primeiro a parada cardíaca, depois a respiratória, ele não está pedindo a ordem. Então, tanto faz estar uma ou a outra em primeiro lugar. Nesse caso, a resposta correta é a letra C. Notem que ela está invertida, mas é a resposta correta porque ele não pede na ordem. É a ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Ou se fosse seguir a ordem da questão, de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios. Resposta correta, letra C, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Uma senhora de 60 anos, vítima de atropelamento, foi transportada para o hospital mais próximo por pessoas sem treinamento em primeiros socorros, que nós acabamos de ver na questão anterior. Não mexer, nem movimentar, nem transportar as vítimas e nem retirar capacete de motociclista, justamente para evitar essa questão aqui, ó. Nesse caso, a complicação mais grave provocada pelo erro no atendimento de primeiros socorros poderá ser: não é tremores, nem dor de cabeça, nem bico de papagaio. É a paralisia dos membros. Mexer, movimentar ou transportar uma pessoa de forma errada poderá sim resultar na paralisia dos membros, ou seja, a pessoa poderá ter um rompimento na medula, tá? E a pessoa perder os movimentos, ficar paraplégico, que é da cintura para baixo, ou até tetraplégico, que é do pescoço para baixo. Por isso que é muito importante não mexer, não movimentar as vítimas se vocês não tiverem experiência com isso. Penumbra é uma condição adversa de. Tanto penumbra quanto ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. A penumbra é a falta de luz, a falta de iluminação, enquanto que o ofuscamento é o excesso de luz, é o excesso de iluminação. Pode ser por um carro no sentido contrário com farol alto ou desregulado, ou mesmo no pôr ou nascer do sol. E aí eu coloquei para vocês aqui para a gente relembrar, recapitular o que são condições adversas. Condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, caso pergunte o que é ou o que são condições adversas, a resposta tem que começar fatores ou combinação de fatores. Agora, se perguntar quais são, aí, pessoal, são 8. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Nossa, Prof. Lu, mas é muita coisa para lembrar. Eu concordo com vocês, é muita coisa para lembrar. Aí vocês usam a dica, usam o macete. Se perguntar quais são as condições adversas, contem a alternativa que tiver 8 itens. Notem ali, eu até coloquei ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 itens, pode marcar porque vai ser a resposta correta. Então, relembrando, se perguntar o que são condições adversas, tem que começar os fatores ou combinação de fatores, ok? E se perguntar quais são, aí vocês contam a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar que vai ser a resposta correta. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve: primeiro, todas elas começam corretamente. Reduzir a velocidade. Aí está ok. Só que a resposta correta é a letra
B de bola, porque ela diz assim: reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo ou a luz de posição. A letra A está errada porque ele fala reduzir a distância do veículo à frente e segui-lo. Vocês não vão seguir. Muito menos a letra C, que fala em pisca-alerta, e menos ainda a letra D, que fala em farol alto. Vocês não vão usar farol alto. Pisca-alerta é para veículo parado, situação de emergência. Nesse caso, letra B, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender luz baixa ou luz de posição. Um condutor dirige em uma via de sentido único de circulação com fluxo intenso, quando percebe que o semáforo mudou para a cor amarela, ou seja, está alertando, que o sinal vai fechar. E o condutor de trás está muito perto do seu para-choque. Nessa situação, o condutor deve. Resposta correta, letra D. Não é letra A, continuar com segurança, senão vai passar no farol vermelho, nem frear bruscamente, senão o carro de trás vai bater, e nem frear mudando de faixa, não é. Resposta correta, letra D. Sinalizar com o braço para que o condutor de trás pare a tempo, frear com intermitência para piscar as luzes e tentar parar antes da linha de retenção. Vou ler novamente. Resposta correta, letra D de dado. Sinalizar com o braço para que o condutor de trás pare a tempo, frear com intermitência, ou seja, ficar pisando, soltando, para piscar as luzes e tentar parar antes da linha de retenção. Resposta correta, letra D de dado. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situação de emergência? Notem bem. Situação de emergência são aquelas situações onde vocês poderão utilizar o pisca-alerta. Então, vocês não vão abandonar o veículo na via, nem procurar conservar ele na via, nem buzinar para avisar os outros. Vocês irão, na letra B de bola, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situação de emergência? Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. A manobra de marcha a ré não deve ser executada. Manobra de marcha ré, ela vai ser utilizada para entrada e saída de garagens ou estacionamentos, sempre em pequenas distâncias e sempre em velocidade reduzida, ok? Então, pequenas distâncias, letra A, estacionamentos, entrada ou saída de estacionamentos, e letra C, em velocidade reduzida. Então, essas três primeiras é a maneira correta. Agora, não vai ser executada, não vai ser usada aonde? Nas esquinas. Então, a resposta correta, onde você não vai utilizar, não vai executar uma manobra de marcha ré, é nas esquinas. Letra D, nas esquinas. Por quê? A manobra de marcha ré para pequenas distâncias, entrada e saída de garagens ou de estacionamentos, e sempre em velocidade reduzida. E é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas. Nas esquinas é proibido utilizar a marcha ré. A minha gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, a todos vocês que têm feito parte do canal, que têm se inscrito, que têm deixado o joinha, o like, o comentário, que têm retornado com o feedback. De coração, eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, de todos os quase 15 mil inscritos aqui no canal, e do fundo do meu coração eu continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas realizações, muitas conquistas, muitas coisas incríveis na vida de vocês, assim como vocês estão me proporcionando fazendo parte aqui do canal da Prof. Lu Mendes. Um abraço bem forte, bem apertado, bem carinhoso em todos vocês e um excelente domingo para você e para toda a sua família.